Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Voz Clama do Deserto. A paz do Senhor para todos. Também quero tributar nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez dentro aqui do quadro Estudando Juntos para conhecer mais um conteúdo da lição dominical. Nunca esquecendo, né? Primeiro trimestre, classe dos adultos, cujo tema central é em defesa da fé cristã. E entendemos como apologética, né? E a teopraxia aqui é combatendo as antigas heresias com nova aparência. Nessa oportunidade, estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição número 9, que tem como título Quem é o Espírito Santo? Algumas lições anteriores, nós passamos a ver aí alguns pormenores, nem todos, né? Dos ataques à questão da pessoa bendita do Senhor Jesus, né, com respeito à sua divindade e à sua humanidade. Esse estudo, dentro da grade teológica, trata-se da cristologia. Agora estaremos entrando dentro de uma outra grade, também de caráter teológico, das escolas e do Instituto Teológico, que é a grade da pneumatologia. Tá bom? Para tanto, antes de tudo, de conhecer esse conteúdo, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido, e queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor advine nos buscar. Quero, Senhor, Te agradecer também por mais essa oportunidade que estamos aqui para conhecer mais um conteúdo da lição dominical, número 9, classe dos adultos. Por isso, Pai, te pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, sabedoria, para que nós possamos aqui compreender, ao conhecer esse conteúdo, a importância dessa doutrina e estarmos preparados para responder com mansidão àqueles que pedirem a razão da nossa fé, no que diz respeito à divindade da terceira pessoa, apresentada pela Tua palavra, pelas Escrituras, no que diz respeito à terceira pessoa da divindade, do Deus triuno, não Deus trino, mas Deus triuno, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje, Pai, estaremos tratando aí de início da questão da pneumatologia, Pai. A questão da pessoa bendita do Seu Espírito Santo, conforme e até onde o Senhor venha nos ensinar e buscar querer que nós venhamos entender essa questão. E esse assunto tão importante. Por isso, Pai, nos ajuda. Carecemos, Senhor, totalmente de Ti durante todo esse tempo. É o que nós pedimos ao Pai aqui, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui nossa lição, né? O texto áureo diz: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está
Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que cabe aqui dentro desse texto, amados, é somente, né, nós... Deixa eu ver se aqui abrir para vocês. Esse pequeno detalhe quando estivermos lendo a palavra de Deus. Quando a palavra Espírito, ela se encontrar sozinha, né? Ou, como está aqui, Espírito do Senhor, mas em letra maiúscula, se trata aí da questão da terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa bendita do Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus disse que haveria de vir, e ele não tinha vindo ainda porque ele ainda não tinha sido glorificado. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois de 40 dias ele subiu ao céu, foi assunto ao céu. E de lá ele enviou, né? Agora, o ministério agora já não é mais do Senhor Jesus. O ministério agora é do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que diz Espírito Santo, aquele que nos santifica e aquele que haveria de nos guiar por toda a verdade, como também, dentro de todo esse ministério do Espírito Santo, fora outros, também a questão de nos fazer lembrar das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, odiernamente para nós, a lembrança que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos faz, é da sua palavra, da pessoa bendita do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus revelada na sua palavra no Novo Testamento. Então, logo, carecemos de um exercício devocional, de um estudo, porém o devocional é necessário. Como poderá o Espírito Santo nos lembrar as palavras do Senhor Jesus, se nós nunca lemos essas palavras, né, pelas quais ele deixou aqui para nós e de importância para a nossa vida com ele, pela nossa vida de comunhão, pela nossa vida em crescimento, porque o Senhor quer de nós é isso, crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática diz, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então precisa haver primeira coisa, um interesse. Segundo, estamos pautados pela Bíblia. Livros não quer dizer que nós não venhamos a comprar livros que falem da pessoa bendita do Espírito Santo, que traga algo de ensino sobre o Espírito Santo, porém todo esse conteúdo, né, literário precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. E só assim, diante desse conhecimento, é que nós estaremos aptos, como diz Pedro, para, com mansidão, né, passarmos a falar, né, da nossa fé. E dentre esta fé, na questão do conjunto de doutrinas e de ensino da palavra de Deus, dentre eles é a questão da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. A leitura bíblica diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito agora da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui é importante, nós já tomamos essa palavra como uma didática para nós. Porque, amados, hoje existe muito modismo dentro da igreja, das igrejas locais. Eu não vou nem me referir à igreja cristã e mística do corpo de Cristo Jesus, aquela pela qual ele disse, ele ficaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Não é essa. Mas hoje nós vemos dentro das igrejas locais, as igrejas locais, né, o uso totalmente inadvertido, inadequado, quando se fala da pessoa bendita do Espírito Santo. Às vezes até de maneira, né, irreverente. Falar do Espírito Santo
É falar do Senhor Espírito Santo, do Deus eterno. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como muitos usam, né? Que o Espírito Santo está neste lugar durante o culto. O Espírito Santo do Senhor está... Não, o Espírito Santo do Senhor está em nós, como diz aqui, ó. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, se eu estou na minha casa, o Espírito Santo está comigo, está em mim. Sendo eu, é claro, convertido em Cristo Jesus. Se eu estou no trabalho, o Espírito Santo está comigo, me conduzindo, me aperfeiçoando, né, para que todos os meus atos corroborem para a glória de Deus, para revelarmos a Cristo, aonde estivermos e pelo que nós viemos a fazer. E quando vamos ao culto, da mesma maneira, o Espírito Santo, ele já está em nós, ele não precisamos invocar no culto que o Espírito Santo venha. Ele já está em nós, que ele se manifeste. Não, ele está em nós, diz aqui o versículo bíblico. É como um determinado pastor, certa ocasião, disse, pregando ali, dentro da sua introdução, que antes da igreja ter chegado, os irmãos ter chegado à igreja, Deus já estava ali na igreja. Não, Deus está conosco. Ele habita em nós pela presença do seu Espírito Santo. Deus não estava ali antes de chegar, não. Deus, ele passou a estar presente, não no culto, mas através da vida de cada crente que está ali reunido. Ali o Senhor se faz presente porque ele está em nós. O corpo da igreja está ali. Então ali o Senhor se faz presente através da sua maravilhosa presença, que é a presença do seu Espírito Santo. Continuando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, agora, que ele diz, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso aqui já comentamos, vamos prosseguir. 16, 7 a 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, agora sim, que ele diz, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada na Escritura desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Essa revelação nós já vemos já, né, no prefácio, no início das Escrituras. Ao abrir as primeiras páginas das Escrituras, se eu não estiver equivocado, no versículo 2, né, de Gênesis, vamos estar aqui constatando, Gênesis capítulo 1, versículo 2, já encontramos aqui já a presença, né, real, né, do Espírito de Deus, Espírito Santo, que ele diz aqui. Então ele se manifesta como Espírito Santo, como já lemos aqui, Espírito da verdade, também como Espírito de Cristo, Espírito de Deus e Espírito Santo. E tantos outros que vamos ver se há mais algum, até o que eu me lembrei aqui, eu citei. Aí no versículo 2 ele diz aqui, a palavra do Senhor, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então logo nós vemos que
no início já, né, de Gênesis já começa, né, ali vemos a presença, né, dessa revelação do Espírito de Deus. É fato que a igreja, tanto é no começo em Gênesis, como termina em Apocalipse. Vamos ver? Vale a pena? Apocalipse, último capítulo. Último capítulo. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha aqui, ó. E o Espírito, versículo 17, 20, capítulo 22 de Apocalipse. E o Espírito, ó, letra maiúscula, como eu falei, e sozinho, né? Como eu disse, estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Então, de Gênesis até Apocalipse, né, nas Escrituras, se referencia sobre a terceira pessoa, né, da Trindade, que é o Espírito Santo. É fato que a alegria desde os dias apostólicos o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos, nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Vamos observar aqui já essa questão desde o tempo apostólico, quando em Atos capítulo 5, né, que fala ali de Ananias e Safira. Observe o versículo 3 e 4. Então disse Pedro, apóstolo Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse, olha só, ao Espírito Santo, em letra maiúscula, e retivesse parte do preço do terreno? Agora o que Pedro diz? Enquanto o possuía, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder. Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, olha agora, mas a Deus. No versículo 3 ele diz, por que mentiste ao Espírito Santo? E aqui ele identifica o Espírito Santo como Deus. Quando ele diz, mais a Deus, que no caso aqui, fazendo aqui a hermenêutica do texto, né? É o próprio Espírito Santo, que ele estava se referindo como Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois da antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Primeiro ponto, o Consolador. Outro Consolador. Jesus disse ao seu discípulo que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo. Seu Paracleto. Também o Espírito Santo é tratado nos veios teológicos pela grade da paracletologia, que é o estudo, né, do Espírito Santo como advogado, como consolador. Alguém que, como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, significa outro, da mesma essência, da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa impessoal, conforme ensino equivocado da Testemunha de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual diferente. O dicionário Vini afirma, o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, ou seja, halos, outro, como ele, não héteros. Ou seja, aqui o nosso professor está se referindo, né, à questão da tradução do grego, especificamente aqui para se tratar do Novo Testamento, o grego mais popular, que era o grego koiné. E isso aqui está dentro de um abismo que temos que considerar da Escritura, que é o abismo
ou abismo escriturístico, né? Linguístico, melhor dizendo. Hoje aqui nós estamos falando do grego koiné. E aqui estamos lendo na linguagem do português. Então, traduzido o grego koiné para a nossa linguagem, quando Jesus falou de consolador, ele está falando, está dando a tradução do grego koiné no que diz respeito à palavra, ao termo allos, que quer dizer outro da mesma qualidade, da mesma igualdade, da mesma essência. O Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas o dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracleto vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. E todos esses são sentidos que caracterizam o ministério do Espírito Santo como na função de paracleto, né? Então, paracleto então é o consolador. O consolador é enviado pelo Pai em nome do Senhor Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Terceiro subponto, seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto, deixa eu ver aqui. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes. No Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus é traduzido por advogado, como nós encontramos em 1 João 2,1. Nós temos o advogado, se referindo ao Senhor Jesus. Então, por isso que, voltamos aí a citar o allos, o mesmo, o outro, não diferente, no significado hétero, mas sim no significado de igualdade da mesma essência. Segundo ponto, sua deidade, atributos e obras, que vai trazer para nós o entendimento, sem sombra de dúvida, da sua divindade. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que o nome Deus, Espírito Santo, aparece sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possamente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor, olha só, se tinha retirado dele, como diz Juízes 16:20. Então, quando trata o Espírito Santo, Javé, na vida de Sansão, e o Espírito do Senhor possantemente se apossou de Dalila, dele, se referindo a Sansão. Quando vamos lá, isso é no 15:14, quando vamos lá para 16:20 de próprio Juízes, já se refere a ele, mas como Senhor. Não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Quando que estava nele, como diz aqui, o texto de 15:14, era o Espírito do Senhor. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9, Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Vou voltar aqui. Atos 5:3-4, como nós já lemos aqui. Bom. Segundo subponto, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. Vamos ver? Romanos 15:19. Romanos 15:19.
pelo poder de sinais e prodígios. Olha só. No poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém arredores até ali Ilíria, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Ó, no poder do Espírito Santo. E as Escrituras Sagradas ensinam que ser o Espírito a fonte de poder e milagre. Mateus 12, 28. Vamos ler só isso aqui, para poder ganhar tempo. Mateus 12, 28. Diz: olha lá. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes o bem, se primeiro não amarrar o valente? Então, vamos ver aqui se era esse aqui. Não, 28, né? Já dizendo. Mas se é pelo... Jesus falando. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, logo é chegado a vós o reino de Deus. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ó, quando o salmista diz: como poderei eu fugir do teu espírito? Ele conhece todas as coisas até as profundezas de Deus, como diz 1 Coríntios 2, 10, 11. Conhece o coração dos seres humanos, ele que é 11, 5. Atos, como vi aqui, né? E é conhecedor do futuro, Lucas 2, 26. Como o Senhor Jesus disse que ele nos faria lembrar, né, das coisas, né, futuras. Isso, por ser ele onisciente, possui atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno em Hebreus 9:14. Terceiro subponto, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou o Senhor Jesus, dá a vida eterna, guia ao seu povo, é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, olha só. É o autor do Novo Testamento, nascimento, da vida, e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Terceiro ponto, heresias antigas e novas. Primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente, na primeira década depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. A primeira era a dos arianitas, né, os arianos, né, cujo fundador era Ário. Considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como o mais nobre das criaturas produzida pelo Filho. A pedido do Pai, dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Tropiciano, já vem da palavra de tropeçar mesmo, né? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de Tropos, figura Anastásio. Assim o denominou por causa da exégese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Pneumatomasianos, surgiram depois dos tropicianos o termo pneumatomachoi, vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Estáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. As heresias na atualidade. O grupo religioso da Testemunha de Jeová é o seguidor da linha teológica dos arianistas. Seu líder nega a divindade e a personalidade do Espírito Santo em sua literatura. Grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus e usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo". A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, somente nessa passagem traduzida na
tradução Novo Mundo, por força ativa de Deus, pelas testemunhas de Jeová. O Espírito Santo em outras religiões, em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão atribuídas ao Senhor Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Tora que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que o Senhor Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega Periklitos, renomado ao redor de lustre, como Paracletos. Assim, conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido pelo Senhor Jesus. Convém lembrar que Periklitos não é uma palavra bíblica e não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e na Septuaginta. B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. E terminando, amados, vimos esse conteúdo, né? Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa desta doutrina, ou seja, a importância. O Consolador é enviado pelo Pai em nome do Senhor Jesus para ensinar o discípulo e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, e por mais esse conteúdo tão importante para nossas vidas. Guarda, Senhor, de blasfemarmos do Teu Santo Espírito, mas que nós possamos a cada dia mais, Senhor, ser sensível à presença do Senhor por Ele em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a fazer tudo aquilo que tem que ser feito com excelência, pois é para Ti que fazemos. Faz isso, ó Pai, nos ajuda, é o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.